Deixa eu ajeitar aqui. Assim. Ficou melhor, né? Aí. Aqui. Tô bem aqui? Olá, olá. Boa noite. Tudo bem com vocês? Abrindo a sala aqui um pouco antes, até para a gente poder divulgar o link. E vocês também, conforme vocês forem chegando aqui, vocês podem copiar o link aqui da transmissão e mandar para outras pessoas, tá? O pessoal aí manda pelo WhatsApp, manda pro povo da família, né? Olha aí, povo chegando. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, vou conversando com quem tá aqui, ó. Usa o chat para falar comigo por enquanto. Lídia, let's bora. Bem-vinda. Janaína, bem-vinda. Carlos, boa noite. Angélica de Brasília, boa noite também. Valk, boa noite. Acredito que seja Valquíria, certo? Quem mais? Quem mais? Tá aqui. Carla Guedes, bem-vinda. Luiz Fernando também, seja bem-vindo. Macaé, Rio de Janeiro, tá aí a Flávia, seja bem-vinda também. Vanessa, boa noite. Marina de Maringá, boa noite também. Ô, cidade boa, Maringá, hein? Quem mais? Deixa eu vir mais pra cá. Ixi, agora eu perdi aqui. Sérgio, bem-vindo. Mariane de Piracicaba. Minha mãe, boa noite. Direto de Telêmaco Borba. Temos aqui Pernambuco. Não vi quem era. Débora tá aqui também. Paranavaí, presente através do Satomi. Será que eu falei certo? Satomi? Maria Cristina de Lavras, bem-vinda também. Débora de Brasília. Ok. Francisco, boa noite. André, boa noite. Etelvina de Maceió, Lagoa, seja bem-vinda também. Muito bem. Vamos lembrando o povo dessa live, né? Não são nem 9 horas ainda, quase 9 horas. Rio do Sul, Santa Catarina. Tá aqui com a Vanessa. A Brasília em peso aqui, mais gente de Brasília. De Floripa. São Paulo. Tava esperando a Queen de São Paulo se manifestar mesmo. Quem mais? Juliane de Brasília. Caramba, e como tem gente de Brasília? Caramba. Belém do Pará aqui também. Olha aí, mais uma de Brasília. Simone. Bem-vindos. Agora é a hora, aproveita para divulgar a live, hein? Vai distribuindo o link. Vai mandando no grupo da família, vai mandando para os amigos, tá? Posta lá no WhatsApp, no Telegram, nos teus stories, vai postando, vai avisando que a gente está começando. Daqui a pouquinho, segunda aula sobre o erro de Narciso, do Louis Lavelle. Olha que Palmas, Tocantins também presente. Recife também está aqui. Não vi quem era de Recife. Alberlis. São José dos Campos, nunca fui. Lídia dizendo que já mandou, já avisou. O Simon tá fazendo a janta para a família, mas os ouvidos atentos aqui com o fone. Ai, ai, ai. Porque eu começar a falar, é capaz de você perder a mão aí cozinhando, viu? Você vai salgar demais a comida, vai estragar aí, porque você vai ter tanta coisa para você pensar que é capaz de você perder a mão aí cozinhando. Ribeirão Bonito, São Paulo. Tá aqui. Fala, Thiago. Fala, Luiz. Boa noite, boa noite, boa noite. Fabiola, boa noite. Porto, Portugal, Gabriela. Bem-vindo, obrigado, obrigado. Helena, tá aqui, tudo bem? Olha aqui, Anápolis, Goiás, está presente aqui pela Jéssica. Londres, Poliana, seja bem-vinda. Gisele, também bem-vinda.
para Iracemápolis. Matheus. Olha, essa eu nunca tinha ouvido falar. Onde é, Matheus? Conta aí. Manaus, onde eu quero ir conhecer ainda. Quero conhecer o teatro, quero comer peixe em Manaus. Nunca fui. Helena está com a família toda lá para assistir a aula. Que responsa, hein? Um oi para a família da Helena. Mais gente de Palmas. Porto Alegre, não tinha aparecido Porto Alegre ainda. João Pessoa, Paraíba. Olha aí, uma galera, hein? De norte a sul. Estamos aqui, presentes. São Paulo, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais. Sou seu fã. Quando você vai... Quando que eu vou dar aula de gastronomia? Não sei, gastronomia, acho que não, mas um curso, né, dentro dessa perspectiva aí da vida humana e que envolva gastronomia, acho que sim. Aliás, ainda quero escrever mais sobre gastronomia e quero aliar a antropologia com a gastronomia, né? Ainda vou fazer. É São Paulo, Matheus. Eu não sabia, não. Salvador, não tinha visto ninguém de Salvador ainda. Noiva e mãe assistindo junto. Ai, 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 ai. Não quero ser responsável por nenhum final de noivado. Já tô avisando. Igor, para quando é seu romance? Igor, eu tô escrevendo um livro de contos. Não é um livro de romance, tá? No momento eu estou tentando escrever um livro de contos. Aqui, sou sua fã, gosto muito das suas aulas. Rio de Janeiro, bem-vindo. Olha aí, passamos de 100 pessoas. Não temos que... Lembra que na aula passada a gente teve uma plateia aqui, espectadores. Realmente nós passamos de 500 pessoas online, simultâneas, né? Foram milhares de pessoas que passaram pela aula ao vivo durante a aula. Tá, Fabiola, Rio de Janeiro, tô esperando. Pô, se Deus quiser, Fabiola. Não vejo a hora de a gente parar de falar de Covid e a gente poder fazer a imersão no Rio de Janeiro. Já falei para vocês, quero fazer imersão, que é um encontro presencial comigo de um final de semana em algumas capitais. Nesse segundo semestre, a depender do corona, a gente vai tentar fazer pelo menos em 3 cidades, que é Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Gostaria também de fazer em Florianópolis, gostaria também de fazer em Salvador, gostaria também de fazer em João Pessoa, gostaria também de fazer em Florianópolis, falei Florianópolis, né? Mas tudo vai depender do corona, né? Para saber quanto tempo nós vamos ter para encaixar quantas cidades depois que as coisas forem liberadas de novo, né? A gente poder se juntar. Mas de qualquer forma, se não der pra gente se juntar, tá? Então, vou dar mais esse aviso aqui, daí a gente já vai começar. Se a gente não puder se juntar, a gente faz online. Também estou considerando essa possibilidade. Se a gente não puder fazer de jeito nenhum a imersão no segundo semestre, nem em outubro, nem em novembro, aí a gente faz online. Não é a coisa, não é, enfim, não é o paraíso, né? Não é o que eu gostaria, não é nem como eu me sinto melhor, tendo que falar para a câmera assim por 2 dias. Mas eu também não gostaria de dar o braço a torcer para o corona, né? E terminar 2020 sem ter feito imersão. Então esse é um projeto que vocês, quem me acompanha há mais tempo, tá me vendo falar da imersão desde pelo menos fevereiro. A gente começou a falar da imersão em fevereiro. Março a gente estava já com várias capitais programadas. Aí final de março veio o negócio do lockdown e enfim, o corona para lá para cá. Aí estragou bastante os planos. A gente teve que adaptar, mas quem sabe, né? A gente ainda consiga fazer. Olha, temos aqui o Padre Wesley. Padre, sua bênção. Reze aqui por nós, ó. Amém. Vamos lá. Mais aí, ó, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, a gente vai começar a aula, tá? Alguém do Ceará. Rio de Janeiro, capital, tá aí. Dani. Tiago, você tem que dar uma palestra ensinando como conquistar uma mulher. Ei, Luiz, não sei não se eu posso dar essa palestra. Ai, 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 ai. Mas não tem muito segredo também, né? As pessoas também, elas inventam moda, né? Não tem coisa que tem que seguir mais o feeling mesmo, menos teoria. Ceará, Mauá, São Paulo. Ceará tá aqui em peso. Olha o pessoal falando Ceará, Ceará, Ceará. Guarapuava foi o último lugar que eu dei palestra antes de ir embora para Portugal, né? Onde eu morei 2 anos e meio.
Foi em Guarapuava, dei palestra numa faculdade aí. Campo Belo, é o nome? Alguma coisa assim. Aí o povo chega. Agora sim, o povo tá chegando pra aula. Olha aí. Mais gente, mais gente. E aí, vai. E aí, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. Junta os interessados em conquistar uma mulher com os interessados em conquistar um homem, com as interessadas, na mesma sala. É verdade, a gente faz aí um Tinder de Jesus. É um negócio, né? A gente compete com a outra rede social, mas a gente é limpinho e faz coisa certinha. É uma boa ideia. Niterói, boa noite. Gostaram, né? Vocês só gostam de abobrinha. Gostaram, gostaram. Tinder de Jesus, nós vamos fazer. Tá bom? Só entra gente santa. Tá bom? O chaveco é com um versículo bíblico. Vai bombar. Vai bombar. Imagina só. No chaveco, só usando o Novo Testamento. Só entra com saia mid. Exato. A foto no perfil tem que estar de saia mid, senão a gente não aceita no nosso Tinder. Tá bom? Só os anjos. Me chama de esposa e deixa eu edificar o teu lar. Ah, meu Deus do céu, que coisa horrorosa. A gente é limpinho. É, ó, daí quem sabe a gente faz o povo ler a Bíblia, exatamente. Quem sabe a gente faz o povo ler a Bíblia. Chega de abobrinha, tá? Vamos começar essa aula então? Tô tomando suco de limão. Vamos lá, minha gente. Vamos começar esse negócio, tá? E o povo vai chegando e vai pegando o bonde e andando. Então vejam vocês, a proposta desse curso é, vamos voltar aqui, vamos ficar sério, voltar o foco. A proposta desse curso, o erro de Narciso, é fazer mesmo uma filosofia do amor próprio. Grande parte das ideias que eu vou expressar aqui não são minhas, são ideias do Lavelle, que é o autor do livro que dá nome ao nosso curso, né? O Erro de Narciso, tem edição brasileira inclusive. Aliás, quem está no grupo do Telegram já recebeu aí versão online dessa edição, e-book. E aí na semana retrasada, porque a proposta do curso é ser quinzenal, e hoje excepcionalmente está sendo na terça-feira, porque amanhã nós vamos ter aula do Moradas, começa a segunda fase do meu curso Moradas do Castelo Interior. Então excepcionalmente hoje a aula está sendo terça-feira, mas fora a próxima semana. Na outra, a aula volta para quarta-feira. O dia desta aula, deste curso, é quarta-feira. Quinzenal, quarta-feira, 21 horas. Excepcionalmente hoje, ela está sendo a terça-feira, porque amanhã é a retomada do Moradas do Castelo. Então, eu estava dizendo, uma parte das ideias que eu falo aqui são ideias do Lavelle. Eu reproduzo ideias dele. Então, tem a legitimidade e a força desse grande filósofo espiritualista francês que escreveu uma série de obras como A Consciência de Si, Presença Total e O Erro de Narciso, que são obras muito conhecidas aqui para os leitores de língua portuguesa. Tá? Em Portugal, inclusive, tem edição do Presença Total, acho que agora no Brasil nós já temos também. É um livro difícil, não aconselho você a ler Presença Total, mas a você ler O Erro de Narciso e A Consciência de Si. São obras morais dele e que são mais acessíveis do que as obras filosóficas mesmo mais pesadas. Então uma parte são ideias do Lavelle e uma parte são ideias minhas mesmo, assim, que amadurecidas, pensadas, refletidas ao longo dos anos, fruto de uma experiência pessoal, que muitas vezes as minhas melhores ideias saem da minha própria experiência pessoal, da minha capacidade ou não de inteligir aquilo que eu vivo, aquilo que eu experimento, as minhas dores, as minhas dificuldades, as minhas conquistas, os meus avanços, né, o meu amadurecimento. Então, grande parte das minhas ideias surgem da minha própria experiência pessoal, né, mediada por, obviamente, os grandes nomes da filosofia e da arte, mas do meu próprio coração, vamos dizer assim. Daí isso que dá também um tom pessoal às aulas, né? Mesmo aqui a gente falando de Lavelle, tem esse tom que é o que eu gosto de imprimir em tudo que eu faço, que é o tom do Tiago fazer as coisas, né? O modo do Tiago fazer as coisas. Então tem essa pessoalidade, tem essa vida envolvida naquilo que é dito. Não é uma simples reprodução das ideias de Lavelle. É uma expressão das ideias dele com um cariz pessoal, né? Com uma identidade, que é o que eu tento fazer, o que eu busco em tudo que eu faço, em todas as aulas que eu dou, em todos os cursos que eu dou. Então tem essa mistura aqui.
Se você me perguntar, Thiago, qual é a ideia do Lavelle e qual é a tua, em alguns momentos eu não sei. Eu não sei. Em outros são muito precisas. Eu até vou citar. Ó, Lavelle diz, e cito. Entende? Agora, em outros momentos, não. Em outros momentos eu já não sei mais o que é meu, o que é do autor que eu li, o que é do William Marisa, o que é do Ortega. Tá tudo assumindo uma forma dentro de mim. Ok? Então, se na semana retrasada nós fizemos um preâmbulo para poder entrar no erro de Narciso, falamos do aprisionamento do eu, tá? Falamos do aprisionamento do eu, falamos, né, de alguns riscos, de alguns perigos em certas propostas que são feitas para você de conhecimento do eu, de autoconhecimento, como a proposta da psicanálise, por exemplo. Falamos das duas vertentes principais em oposição na abordagem do eu, seria aquela vertente mais materialista, muito marcada pelo marxismo, vocês lembram disso? Que tomou uma boa parte da Europa e do Ocidente no século XIX e também no XX, e que as duas grandes guerras vieram a deixar o homem ainda mais, como é que eu posso dizer, angustiado, frustrado com ele mesmo, e a acreditar, portanto, em certas ideias, depois as ideias nihilistas, também nietzschianas, né? Nietzscheanas. Então tem essa corrente toda que se ramifica, ramifica e ramifica, e tem aquela que Lavelle representa, que é uma contraofensiva chamada espiritualista. Ou seja, pera lá, esse negócio de falar do eu, de falar do conhecimento de si, é também falar da origem do homem que não pertence a ele, está antes dele. É poder falar também de Deus, é poder falar também de metafísica, é deixar o sistema aberto, não fechado. O homem não é uma realidade com um fim em si mesmo. Tá? Isso qualquer filósofo mesmo que não vá aderir às correntes mais materialistas ou nihilistas dos séculos 19 e 20, ele vai continuar afirmando, olha, o homem não tem um fim em si mesmo. O homem não é autor do seu sentido existencial. O homem tem que deixar transcorrer a sua existência, uma boa parte da sua existência, tem que transcorrer no reino da passividade. Eu falei dos orientalistas, né, dos orientais também, na semana retrasada. O que é você deixar uma parte da tua vida transcorrer na passividade? É deixar você ser informado pela vida. É deixar você ser preenchido pela vida, muito mais do que você ser aquele que preenche. De você ser aquele a dar forma à vida. É um cadinho pretensioso da nossa parte. Sermos aqueles que, com as nossas vidas, vamos dar forma à realidade, forma à vida humana. Não, isso pode acontecer, mas não quando este já é o propósito inicial. Nós vamos falar disso um pouco hoje, tá? O fato da gente dar uma forma para a vida humana, a soma das minhas escolhas com as suas e a de todos os outros homens e mulheres, o fato disso dar uma forma para a vida humana ao passar do tempo é uma consequência, é um resultado de algo que tem que ser feito antes e que não é já de partida quero dar forma para a vida. Mas a convicção, o ato de fé de partida de qualquer um de nós é um ato de passividade. Olha o paradoxo. É um ato de passividade, ou seja, eu quero ser informado pela vida. Eu sou como um vaso, tal como os orientais acreditam. Tá? Lá eles levam isso mesmo ao pé da letra. Lembram que eu falei? Ao ponto de pensarem no esvaziamento do eu, no aniquilamento até. O que para nós, judaico-cristãos, do ocidente judaico-cristão, é bastante perigoso aquilo. Mas tem algo ali que a gente pode trazer para cá, que é isso que eu estou chamando de reino da passividade. O reino da passividade é você permitir-se ser um vaso, não perder o vaso, não quebrar o vaso. A aniquilação do eu é quebrar o vaso. Você permitir ser um vaso e ser informado pela vida. Tanto a forma do vaso quanto o conteúdo do vaso é a vida quem dá. Que você é um vaso, ok, ou seja, você tem um eu, você tem uma alma. Você é, ponto, você tem o ser. O formato desse vaso e o conteúdo dele vão depender muito mais da vida do que de você. A vida tem muito mais capacidade pedagógica, informativa e formativa do que você, individualmente falando.
Então a gente começa a aula de hoje numa espécie de confissão de pequenez, já para ir pisando no narciso que existe dentro de nós. Tá entendendo? Então assim, ó, vamos já começar a colocar os pingos nos is. Vamos pisar no nosso ego, vamos pisar nas nossas pretensões soberbas e já começar essa aula tentando matar um pouquinho o narciso que existe em cada um de nós, ao afirmar que a vida é mais vivida, e esse mais vivida, entenda de muitas maneiras, no reino da passividade do que no reino da atividade. Quem quer que tenha feito algo bom com a própria vida, quem quer que tenha produzido uma obra de valor, ou que tenha feito da sua vida uma obra de valor, tenham a certeza, estava mais preocupado em ser formado pela vida do que em formar a vida. Estava mais sensível, entende? Estava mais sensível ao que a vida lhe dizia, ao que a vida lhe informava, o que a vida pretendia para ele, do que o contrário. Porque o contrário, presta atenção, o contrário é a postura revolucionária. A postura revolucionária é a postura de alterar o estado de coisas, de não aceitar a realidade. Essa é a postura revolucionária. A mente revolucionária, aquela mesma que estava por detrás lá de tantos daqueles homens que fizeram revoluções, que alteraram sociedades, que alteraram o curso da história para pior, que mataram, né, que guilhotinaram, etc, etc, que perseguiram, que assassinaram, né, como fizeram na Rússia com a família do czar, mataram todos, etc. O que estava por detrás daquilo era uma mente, uma forma mentes. E essa forma mentes da mente revolucionária é aquela que não pode aceitar as coisas como elas são. É uma luta contra a realidade. É uma luta contra a vida. A vida, que é um rio que flui, para o revolucionário deve ser contida. E o curso do rio deve sempre ser alterado em prol de uma suposta ideia de sociedade, de vida humana, de destino melhor que eles acreditam ter, de inspiração hegeliana. Hegel foi um filósofo de língua alemã que acreditava que o presente era sempre o cume da história, né? Que a sociedade presente, a sociedade dele principalmente, sabia muito mais e era mais evoluída pela dialética do espírito do que todas as outras sociedades antes dele. Então a crença nessas coisas, que são um tanto soberbas, vamos dizer assim, a crença nessas coisas faz com que o revolucionário, e existe um revolucionário dentro de cada um de nós, o revolucionário não aceite a forma da vida, em que a vida vem para formatá-lo e formá-lo. Mas o revolucionário quer fazer o movimento contrário. Todas as vezes que eu e você não agimos com docilidade diante da vida, diante de Deus, é o nosso lado revolucionário que está vencendo, que está falando. Certa vez eu ouvi de um padre conhecido meu que as pessoas se contentam em obedecer a Deus, tal como elas se contentam em obedecer os pais, fazendo uma analogia. Então, eu não queria ter que fazer isso, mas minha mãe está mandando, então eu vou lá e faço. Olha como eu sou virtuoso, eu sou obediente. Eu não queria isso na minha vida, mas Deus fez isso acontecer, então tá bom, né? Eu sou um filho obediente, eu sou um servo obediente. Eu não estou de acordo, mas estou aqui, né? Olha quão virtuoso eu sou. Mas esse padre então dizia: a obediência não basta. É preciso ser dócil. E a principal diferença entre obediência e docilidade é que a docilidade me faz querer a mesma coisa que meu pai quer para mim. A docilidade me faz querer, me faz estar em sintonia com Deus, a ponto de aquilo que eu reconheço como o querer de Deus na minha vida é também o que eu quero. Isto é ser dócil. É um passo a mais do que a simples obediência, que vejam, já não é fácil. Não é fácil ser obediente, concordam comigo? Não é fácil você vencer o seu narciso,
Você calar uma multidão de vozes contrárias dentro de você, a sua vaidade, a sua soberba, a sua ira, a sua preguiça, etc, etc, etc. Não é fácil você calar tudo isso e dizer amém. Agora imagine então você não só dizer amém, mas você perceber que as vozes dentro de você, e as melhores vozes dentro de você, estão na mesma frequência que a voz de Deus. Estão falando, estão pedindo, estão querendo a mesma coisa que Deus quer. Isto é docilidade. Entende? Há um sermão de um monge de um mosteiro aqui do Paraná, que é o Mosteiro Trapista, que fica a 1 hora aqui de Curitiba, em Campo do Tenente, um mosteiro lindíssimo. Lá estão os monges trapistas e o prior do mosteiro é Dom Bernardo Bonovitz. Dom Bernardo tem um livro que se chama A Alegria que Vem da Trapa. Procurem, A Alegria que Vem da Trapa. E são sermões dele. Dom Bernardo escreve os sermões, tá? Das missas que ele celebra. E num dos sermões ele fala dessa docilidade também, e fala que para ele essa docilidade poderia ser entendida, ou tem uma imagem dessa docilidade num pássaro que é muito comum aqui no Paraná, que é o pássaro quero-quero. Não sei se você já conhece esse pássaro. Aqui, ó, no interior do Paraná você vê os montes quero-quero. Ele canta alto, assim, grita alto, então chama bastante atenção o quero-quero. E voa em bando e tudo. E aí o Dom Bernardo diz isso nessa homilia. A nossa relação com Deus deve ser como essa, do quero-quero. Deus diz quero e nós dizemos quero. Quero-quero. É uma das coisas, enfim, uma das coisas muito bonitas que eu aprendi com o Dom Bernardo. Então, eu abro essa aula de hoje dizendo, olha, é preciso começar a entender que a nossa vida, apesar de toda a atividade, pretensa, falsa atividade que o mundo espera de você, exemplos, que você esteja conectado, que você saiba todas as notícias, que você entenda um pouquinho da política, que você saiba como é que está a economia do Brasil, que você trabalhe pelo menos 8 horas por dia, que você faça essa pretensa e falsa atividade. É preciso que a gente comece a quebrar certos conceitos, certos paradigmas dentro de nós, entendendo que essa atividade extenuante, essa atividade que produz barulho, que produz agitação, como é a maior parte dessas atividades para muitas pessoas, não estou dizendo todos, não estou dizendo para todo mundo, mas para muitas pessoas, reproduzir essas atividades que dizem fazer da vida uma vida produtiva, ela produz barulho, mais barulho do que qualquer outra coisa que faça valer a pena aquilo. Então eu preciso começar a entender que essa falsa imagem de produtividade, essa falsa pretensão de atividade, ela deve ser agora desmistificada, deve ser derrubada, deve ser substituída pela verdadeira atividade. E a verdadeira atividade que nós estamos falando aqui, e que tem tudo a ver com o livro do Lavelle, é a atividade do espírito. E a atividade do espírito não produz barulho, não cria agitação, não deforma a vida. Não deforma a vida, vocês estão entendendo? Não deforma, mas é informado, é preenchido, é talhado pela vida. A verdadeira atividade, que é sempre espiritual, que produz frutos na matéria, mas é uma atividade espiritual, ela tem esta marca, que é a marca da passividade. O espírito está ativo a tal ponto, presta atenção no paradoxo, na complexidade do negócio. O espírito está ativo a tal ponto que se faz um vaso perfeito nas mãos da vida, ou de Deus, como queira chamar. É a atividade que me prepara para o molde divino, para o molde de Deus. Essa é a verdadeira atividade. Qualquer outra é bateção de cabeça, é gasto de energia. Estão entendendo? Então nós temos muito a aprender sim com os homens de lá do Oriente, no sentido de calma, segura um pouco a onda aí. Segura um pouco essa necessidade de fazer, por parecer estar sendo produtivo,
por parecer estar acrescentando algo à nossa sociedade, às coisas, etc. Uau, você trabalha 12 horas por dia. Uau, que bacana. Hein? As pessoas tendem a valorizar isso. E aí, quando você vai fazer um suco da vida da pessoa, como eu gosto de falar, eu gosto de falar de suco. Quando você vai fazer um suco da vida do sujeito, você vê que de fato, de permanente e consistente, não sobra quase nada. Para aquele que fez, para parecer ativo aos olhos da sociedade e de um crivo que não é espiritual, que é puramente mundano. É um crivo puramente mundano. Você parecer produtivo, então. Muito bem. Dito isso, vamos retomar aqui a imagem de Narciso, do mito. Vamos agora retomar o mito de Narciso e vamos explorar o primeiro capítulo do livro do Lavelle e como é que isso tudo conversa. Lembre-se que Narciso era um jovenzinho, muito belo, que foi instruído, e isso depende da... Enfim, você sabe que mitologia, estamos falando de mitologia grega, você vai ter versões dos mitos. Você não vai encontrar a história contada da mesmíssima maneira em todos os poetas, em todos os mitologistas, inclusive, né? Aqueles que registram os mitos e estudam os mitos. Então você vai ter pequenas variações, mas essas pequenas variações não afetam a essência da história. A essência da história está lá sempre, com algumas variações, a depender da época, a depender do poeta, a depender da ênfase, etc, etc. Ok? Então eu vou contar aqui uma maneira, né, de narrar aqui o mito de Narciso. Então Narciso era um jovem, muito belo, mas muito jovem também, por volta aí dos seus 16, 17 anos. E ele foi instruído pelos deuses a sempre estar em atividade. Que ele seria muito feliz, olha só, que ele seria muito feliz se ele estivesse sempre fazendo coisas, tá? E, enfim, para a tristeza, para a tragédia de Narciso, e também disseram para ele para que ele evitasse os espelhos, isso é importante. Para que ele evitasse os espelhos, para que ele fosse viver a vida dele, tocar a vida dele, evitando os espelhos, tá? E pro azar de Narciso, quando ele estava voltando para casa, ele passa na frente desse lago, esse riacho, melhor dizendo, e as águas desse riacho eram tão puras, tão límpidas, que elas refletiam assim quase que a perfeição tudo o que passava ali perto delas. E ele se detém diante daquele riacho, diante daquela água, tá com sede, vai matar a sede, vai beber da água ali com a mão, fazendo uma conchinha com a mão. E quando ele se abaixa para fazer isso, no leito ali do riacho, ele enxerga a sua imagem, certo? Ele vê o reflexo do ser dele e pela primeira vez ele percebe o quanto ele é bonito. O quanto ele é bonito. E aí, ao perceber o quanto ele é bonito, ele imediatamente se vê apaixonado pela imagem que está sendo refletida. Entende? Ele se vê apaixonado. E essa paixão começa a ser respondida, né? Porque como é que a paixão é correspondida no caso de Narciso? Ele levanta uma mão, o reflexo levanta uma mão. Ele passa a mão no rosto, o reflexo passa a mão no rosto. Ele manda um beijo, o reflexo manda um outro beijo. Então ele começa a ser correspondido no amor que ele está tendo por aquela imagem. E então ele não quer mais nada. Ele só quer aquela imagem. Presta atenção nessa frase. Ele só quer aquela imagem. E o maior desespero, então, surge quando ele percebe que ele quer tanto aquilo, ele quer tanto viver aquele amor que ele precisa abraçar, ele precisa tocar, ele precisa ter aquela imagem. E é quando o Narciso se joga na água para abraçar o reflexo, para ter o reflexo nos braços. E ali é a morte de Narciso. E
algumas versões do mito que dizem que, inclusive, no lugar onde Narciso morreu, nasceu uma flor, que é aquelas florzinhas d'água, assim, com o centro dela aqui mais amarelinho e as pétalas brancas em volta. Muito bem, este é um mito, ou uma versão dele, que nos ajuda a compreender a essência e agora por onde a gente pode entrar a desmistificar e tratar de algumas coisas, de alguns erros já de Narciso. O primeiro é o seguinte: Narciso é muito jovem, certo? Ele é muito jovem. E eu preciso falar isso porque eu sei que uma parte aí do meu público é muito jovem. Então agora essa aqui é para vocês, tá? Narciso é muito jovem, ele não sabe porcaria nenhuma da vida. Ele acabou de receber instruções, ele não seguiu as instruções, ele foi pego no caminho por algo ali que chamou a atenção dele, por algo que, enfim, ele devia ter tentado ignorar, não conseguiu, foi movido por paixões e essa paixão o matou. Todas as decisões que Narciso toma, portanto, todos os movimentos de alma dele são ruins, são perniciosos para ele. Como só ia acontecer a todo jovem. Entende? A todo jovem. Todo jovem pouco educado. Todo jovem que não escuta aos mais velhos. Que não recebe as orientações. Que não é fiel a algo maior do que ele. Mais sereno do que ele. A princípios, a valores, a pessoas, a autoridades, a igreja, etc. Todo jovem que tenta exercer um caminho livre, eu sou eu, uma coisa assim, esse é meu caminho, quero fazer como acho, etc e tal, tende a morrer afogado nas próprias paixões. Essa é a primeira coisa que você pode tirar aqui do mito. Quando o Nelson Rodrigues diz, perguntado pelo entrevistador, por favor, dê um conselho aos jovens. E o Nelson Rodrigues diz, bastante piadista, jovens, envelheçam. Ele está muito certo no que ele está falando. Não tem nada mais temerário do que um jovem cheio de certezas. Nada, não tem nada mais temerário do que um jovem já pleno de convicções. Eu acho isso até anti-humano, eu acho isso absurdo. Eu acho absurdo um homem na minha idade, 37 anos, não ter dúvidas. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo um homem de 37, 40, 45 ser apenas convicções. Meu Deus do céu, mas você é mesmo humano? Você tem mesmo um coração vermelho aí dentro de você? Porque qualquer humano, não importa a sua religião, não importa a sua cultura, não importa o seu tempo na história, não importa as suas circunstâncias, qualquer homem, qualquer mulher vai, se for homem, se for mulher, tiver consciência de si e da espécie a que pertence, sempre terá mais dúvidas do que certezas. Sempre terá. Estão entendendo? Esta é a condição humana. Não no sentido do Descartes, do cartesianismo, de que a dúvida é a nossa única certeza. Não, eu não disse isso. Eu disse que nós temos mais dúvidas do que certezas. E que por isso uma das sabedorias da vida é saber lidar com as dúvidas a partir das poucas certezas que temos. Essa é uma sabedoria da vida. Não é você desesperadamente ter todas as certezas, ter todas as respostas. Este é o erro do Senhor dos Anéis. Todos querem o anel, todos querem o fechamento da vida. Todos querem entender, querem compreender, ter o poder da vida enquanto um sistema fechado que não permite dúvida, que não permite falha. Estão entendendo? Então esse é o erro, que por isso o anel tem que ser destruído no Senhor dos Anéis. Porque a vida tem que se manter possível, tem que se manter aberta. Ninguém pode deter esse poder nas mãos, de dizer sempre o certo, o errado, o pode ou não pode. Que chega a extremos como o da Coreia do Norte, que até onde eu sei, ainda é assim, os homens têm os cortes de cabelo definidos pelo partido. Quais são os possíveis cortes de cabelo que os homens podem fazer nos salões lá da Coreia do Norte? Chega a este ponto, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, é anti-humano, é contrário à vida, gente. É contrário à vida. O fechamento
de explicações, de teorias, de moral, disso, daquilo, qualquer coisa fechada. Você fala, Tiago, a base moral do Ocidente são os 10 mandamentos. Perfeito. E em que medida os 10 mandamentos são um fechamento da vida? Em que medida os 10 mandamentos tolhem você, trancam você numa sala e jogam a chave fora? Os 10 mandamentos inspiram você, os 10 mandamentos te abrem possibilidades, te chamam a certos cumprimentos de dever, te chamam para um tipo de vida sem jamais definir ponto a ponto que vida é essa. Os 10 mandamentos te dão um norteamento geral da vida. Norteamento geral da vida. Uma vida bem vivida é aquela que se pauta pelo amar a Deus sobre todas as coisas. É aquela que se pauta pelo honrar pai e mãe. É aquela que se pauta por não cobiçar a mulher do próximo, etc, etc. Não são regrinhas de conduta pontual, são princípios. Estão entendendo? São princípios. São vitaminas da vida moral. Não são leis, como os judeus preferem, gostam, né? Os famosos mandamentos, 650 normas que todo judeu ortodoxo tem que seguir. Não, no caso do cristianismo, não. Não é isto. Inclusive no Novo Testamento a lei foi até resumida pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então assim, é menos legalista a coisa. A vida, volto a falar agora lá da vida. Eu fiz essa curva para voltar a falar nisso. Esse é o forno que terminou de assar o negócio. A vida e a vida humana, a condição dela é uma condição de abertura, não de fechamento. E justamente a condição de abertura me faz ter dúvidas. É porque eu sou aberto. É porque a minha realidade é uma realidade em aberto, por isso mesmo alterável, por isso mesmo capaz de mudança, por isso mesmo capaz de, de fazer escolhas novas, de fazer coisas diferentes. É porque minha vida é uma realidade em aberto, é que tudo isso é possível. A pretensão de fechamento, a ilusão de fechamento, porque detenho as certezas aqui de que preciso, isto é a morte do homem. Isto é o Sméagol, o Gollum do Senhor dos Anéis. Veja o que acontece com ele. Apegado, ciumento à própria posse, seja de si, seja dos conhecimentos que ele acha que tem sobre a vida, que estão simbolizados no anel. Tá entendendo? Nós temos que destruir esse anel, todos nós. Temos que destruir. Então nós temos que saber conviver com a dúvida, e algumas delas permanentes. Permanentes. Veja o estado de tensão que é a vida humana. Conviver com certas dúvidas permanentes. Isto é vida humana. Bem-vindo ao clube. Se você não quer isso para você, olha, você não está apto para viver humanamente. Você quer outra coisa. Você quer outra coisa. Entendem? Então, assim, jovens, não se apeguem às certezas. Não se apeguem a querer ter certeza, melhor dizendo. Não se apegue. Se instrua. Ouça. Atente para aqueles que sabem mais do que você. E vá tentando descobrir, com o amadurecimento que você vai conquistando pouco a pouco, quais são aquelas certezas que permitem construir uma vida, erigir uma personalidade, sabendo que serão pouquíssimas, apenas as necessárias para fazer a fundação da tua casa. Porque depois a casa mesmo, a casa vai depender da criatividade do arquiteto. Ok? Primeiro ponto era esse. Segundo ponto. Narciso se apaixona pela sua aparência. Ok? Essa é uma outra verdade aqui do mito. Ele se apaixona pela aparência dele. Aquilo que ele vê refletido na água não é a realidade. Não é. A realidade, se ele pudesse ver a si mesmo realmente e não apenas imagens ou reflexos do que ele enxergaria possivelmente as suas imperfeições, por exemplo. Ele enxergaria nuances na própria pele, nas próprias expressões, no próprio jeito de andar, no jeito de falar. Coisas que talvez desabonariam um pouquinho aquela
beleza ou perfeição que ele tem, que ele acha que ele tem, que no reflexo não aparecem. Essas imperfeições não aparecem no reflexo. É por isso que o reflexo é tão apaixonante. O reflexo é perfeito. A essência, não. Ou seja, estou usando a palavra essência no sentido, aquilo que ele é, e de fato, não é perfeito. É cheio de pequenas incongruências, ou até grandes incongruências, de defeitos, de manchas, de pecados. É cheio, assim como todos nós somos cheios dessas marcas, desses pecados, etc. Mas quando vemos uma foto passada bastante filtro no nosso Instagram, nós não enxergamos essas marcas. Nós não vemos isso. Nós vemos uma imagem muito melhorada, porque é uma característica da rede social fazer isso por nós. É como o Riacho de Narciso. Ela tem essa característica de apresentar a nossa melhor versão. E o grande drama é a gente se apaixonar pela melhor versão. E a partir do momento que a gente se apaixona pela nossa melhor versão, que no caso é irreal, é apenas uma ilusão, é apenas uma imagem, quando a gente se apaixona por ela, a gente dá as costas para o real, a gente dá as costas para a vida. A gente deixa de viver para poder contemplar a gente mesmo. E esse a gente mesmo é falso. Entendem? Olha a tragédia de Narciso. Ele para de reconhecer a própria realidade, com todas as marcas, manchas, pecados, imperfeições que provavelmente existiam lá, fosse na aparência física, fosse na alma dele, e ele confunde a realidade dele, o eu dele. Confunde com a imagem. E meu Deus do céu, eu daria cursos e mais cursos inteiros só com exemplos reais. Reais. De pessoas que fizeram a mesma coisa que Narciso. Que eu conheço. Que eu mesmo já fiz numa parte da minha história no passado. Que acreditei na imagem que eu achei que era a imagem de mim mesmo, a imagem real de mim mesmo. Dos meus alunos de bioiatria, das pessoas com quem eu conheço, que eu converso, etc. É uma multidão de vidas, de biografias desperdiçadas, não vividas. Porque a pessoa viu um reflexo dela, um reflexo melhorado pelas características mesmas do meio, rede social, diário, que ela fica mentindo para ela mesma, escrevendo o diário dela, etc. Todo tipo de instrumento que permita uma imagem tua, tá? Do espelho ao diário. Conheço então uma multidão, e podemos falar aqui de multidões de pessoas que se apaixonaram por esse reflexo, que é falso, volto a dizer, que é falso, que exalta uma parte do eu que não é daquele jeito, que não tem toda aquela bondade, que não tem toda aquela caridade, que não tem toda aquela beleza, que não tem tudo aquilo que na mente do sujeito tem. E passam a viver a vida como se a imagem fosse real e fosse capaz de produzir frutos, sendo que os frutos de uma vida falsa, a partir da imagem refletida e não da realidade, só podem ser erros biográficos. Os erros biográficos são os frutos de uma vida falsa. De uma vida em que você não olhou direito para si mesmo, mas olhou para uma imagem de si mesmo. E esta imagem muito da melhorada, muito do condescendente com você mesmo, e você tomou decisões e fez coisas a partir da imagem, como se a imagem existisse, fosse de fato aquela caricatura tão bonita e pudesse, portanto, produzir os melhores efeitos. Entendem? Sim, cirurgia plástica, tudo isso daí. A gente está falando aqui de coisas que nos lembram situações de vaidade. Mas não são só essas situações de vaidade física. Existem outros tipos de vaidade, outros tipos de soberba. É como, eu vou voltar a dar esse exemplo brincalhão, mas que vocês entendem. Há anos eu dou o mesmo exemplo, né? O latino de fato acredita que ele é um cantor. Entendem? Ele acredita mesmo. O latino tá lá, com a cara toda na água. De fato acredita que ele tá fazendo música. Entendem?
E aí, olha, uma vida perdida. Meu Deus, perdemos talvez, sei lá. Perdemos um bom pedreiro, perdemos um bom padeiro, perdemos um bom dentista. Eu não sei o que a gente perdeu com o fato do latino ter ido ser cantor. Entende? O que a gente ganhou eu sei, é terrível. A gente ganhou um erro biográfico, é isso que a gente ganhou. Agora o que a gente perdeu? Provavelmente algo muito melhor a gente perdeu. Quando ele se casou com a imagem. E ele foi viver a imagem dele. Putz, a gente deve ter perdido algo muito real e muito bom para a sociedade. Entendeu? Perdemos um bom cobrador de ônibus, perdemos um, sei lá, entendeu? Um bom vendedor de coco. A gente perdeu. E ganhamos isso daí. Tá entendendo? Então assim, mas como latino, meu Deus do céu, uma multidão de gente seguindo a autoimagem, confundindo-a com realidade. E ao fazer isso, dando as costas para o mundo. Dando as costas para o mundo. Perceba que, de novo, o mito é sempre a nossa referência, a imagem do mito, tá? Hoje a aula está toda centrada na imagem do mito, na imagem central do mito. Pense lá, no momento em que Narciso se ajoelha, olha, se volta para a água e vê a sua imagem, se apaixona pelo seu reflexo e fica ali, curvado, olhando para a sua imagem, com aquela paixão toda por si mesmo, pela imagem de si mesmo, fisicamente ele dá as costas para o mundo de onde ele estava vindo. Este mundo para o qual Narciso dá as costas é o mundo da ação. Tá entendendo? É um mundo da ação. Lembre qual era o conselho que tinham dado para Narciso. Justamente que era para ele sair fazer coisas. Ou seja, o conselho do mito é: vá ser real. Vá ser real. Tal como a realidade. Entende? Vá ser real, vá fazer coisas. Que é o que a gente tem que dizer para todo jovem. Ó, vai fazer. Não, mas eu queria pensar, refletir. Não, não pensa, não reflete muito não. Vai, olha, lave a louça, lave o carro do pai. A gente tem que fazer assim com o jovem. A gente não pode ficar dando, a gente não pode bater palma para macaco dançar, gente. Olha, jovem não vai gostar de ouvir isso aqui. A gente não pode bater palma para macaco dançar. Ah, pai, eu quero estudar mais filosofia. Tem 15 anos, 14 anos. Quero estudar mais filosofia, porque isso aqui, eu tô com umas ideias, assistir Matrix, eu não sei o quê. Não, 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 filho, é o seguinte, eu tô com uma outra ideia. Você vai fazer um curso de eletricista lá no Senai. Entendeu? É umas coisas assim que você tem que fazer. Parece radical, mas é isso que você tem que fazer. Com certas cabecinhas assim permeáveis pelas falsas imagens. Pelas falsas imagens. Eu nunca fui a favor de filosofia para criança. Eu acho um crime filosofia para criança. Simplesmente um crime. Você vai enchê-la de racionalização quando você tem que enchê-la de poética. Você tem que encher a criança de possibilidades. Você fica lá racionalizando ela. 9, 10 anos de idade, a criança lá ouvindo já alguns argumentos filosóficos por um barbado de 28 anos que acabou de sair da faculdade de filosofia, está com a cabeça cheia de Marx e Foucault e está lá ensinando o teu filho naquela escola que você paga R$ 2.000 de mensalidade. Tá entendendo? Tem que enxotar um cara desse da escola e tem que falar, olha, eu não ponho meu filho aqui, porque se tiver aula de filosofia ele não vai estudar aqui. Filosofia para o nível universitário para frente. Se já na universidade produz um bando de idiota, de maconheiro idiota, você imagina na escola, gente. Você imagina, você ficar dando filosofia na escola. Adolescente também não sabe fazer coisa boa com isso. Aliás, o que adolescente sabe fazer bem? Nada. É simples assim. Não sabe fazer nada. A gente ama, a gente gosta dos que a gente é obrigado a amar, mas de resto o adolescente não serve para muita coisa. É aquela fase que você torce para passar. Ele que é adolescente torce para passar e você que suporta ele torce para passar também. Entendeu? Eu brinco com os meus filhos que quando eles fizerem 13 anos, eles vão para casa dos avós. Quando tiverem 18, 19, voltam a morar comigo. Essa brincadeira, olha, já há anos eu falo isso. O Bernardo tem 10 anos, já me escuta falando isso há anos. Que com 13 eu vou entregar para os avós. Entendeu? Então assim, voltando lá. A imagem de Narciso é estar voltado inteiramente para a imagem dele e de costas para o mundo. Sabe a Greta? How dare you? Sabe a Greta? Narciso, meu Deus do céu. Total Narciso. Toda aquela vida, aquela blá 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 da Greta lá, é todo narcisístico. Todo. Ela realmente acha que aquela imagem que ela tem dela e do planeta e da humanidade são reais. E ela age a partir daquilo. Completamente autocentrada. Completamente fora da realidade. Fora
Fora. Qualquer pai, qualquer mãe que se prestasse tinha que prender aquela menina em casa, dar livro para ela ler e educar aquela menina. Entende? Agora, olha só o que o Lavelle diz de Narciso. Olha a frase que ele diz. Narciso só tem sede de si mesmo. Narciso só tem sede de si mesmo. Estão entendendo? Ele não tem sede do mundo. Ele não tem sede do mundo. Ele tem sede de si mesmo. Ele está de costas para o mundo. E agora não é só jovem, não, ó. Também o pessoal mais velho aí, agora tá, a carapuça serve para todo mundo. Ele tem sede é dele. Ele olha para as coisas dele. Ele está autocentrado. E o mundo mesmo, a realidade, ele está de costas para ela. Tá entendendo? Esse é um dos erros mais terríveis de Narciso. Mas calma que ele desdobra. E aqui a gente vai precisar aqui, ó, de novo do Lavelle. Quando o Lavelle, no capítulo 1 do livro, fala que a única que pode amar Narciso é a ninfa Eco. Olha que beleza de imagem, gente. Eco, o que é a ninfa Eco? É aquela que repete os finais das palavras ou dos finais das frases daquilo que a gente fala. Essa é a ninfa, que estava lá observando o Narciso. Então, o que o mito quer dizer com o fato de só a ninfa Eco poder amar Narciso? Narciso só pode ser amado por aquilo que é projeção dele mesmo. Narciso não pode ser amado por um outro, porque o outro não fará a voz da ninfa Eco no diálogo que Narciso determina. Quem quer que quer ser amado como ele mesmo se amaria, não está disposto a ser amado. Verdadeiramente. Vou falar melhor, que a frase ficou mal construída. Se você quer que te amem como você mesmo se amaria, se estivesse no lugar da pessoa, você não quer ser amado. Entende? Você não quer ser amado. Você só quer ter a ninfa Eco na sua vida. E o pior da ninfa Eco é o seguinte, ela nunca é a primeira a falar. Ah, ela precisa que você fale. Então, tudo que ela diz, como resposta a você, é produto da tua própria fala. Então, tem gente mesmo que confunde ser amado com o outro fazer as suas vontades. O outro atender a todos os seus apetites. Como se ela fosse uma eterna grávida que tem que comer mamão com jiboia, mamão com jiló às 3:30 da manhã. Ela acredita que ser amada é isso. É ser uma grávida eterna sendo atendida constantemente. Ou ser amada é o outro fazer as coisas para me agradar. Mas isso é narciso. Você não quer um amante. Entende? Você quer uma ninfa. Você quer um eco. Você não quer um outro de carne e osso. Alguém que você diga sim e ele responda não. Não e não. Ponto. Olha que delícia você contrariar. Que delícia você ser contrariado, é? Você diz uma coisa e o outro diz o contrário. Ai, que delícia. Fonte de muitas brigas e tapas. Mas, enfim, é disso que faz a graça da coisa. O gostoso é isso aí. Entende? Meu Deus, que entediante, né? A coisa fica mais feia quando no casal o homem tem essa função de ninfa, em que a pessoa diz A e a mulher diz A e o homem diz A, né? Repete, como uma ninfa. E não contraria, não se opõe, não diz o que ele também acredita que é o melhor para ela, o que ele também acredita, o que ele gostaria de fazer por ela, que às vezes é contrário ao que ela quer. É contrário ao que ela quer. Isso num casal em que o homem faz o papel de eco, meu Deus do céu, é muito triste, muito feio. É ruim pro homem, que não fica nada bem no papel de ninfa, e é horrível para a mulher, que fica como a megera indomada. Não é? A obra de Shakespeare. A megera, só que dali é uma megera que ninguém doma. Tá entendendo? Que mulher tem pedigree para ser megera. Todo mundo sabe disso. Só quem não sabe é teu professor de psicologia da faculdade. Mas mulher, já dizia os egípcios antigos, é um troço ruim. E ela tem que ser contida às vezes.
Tá entendendo? Ela tem que ser contida. Tem que ter uma parede ali que diga pra ela, ó, daqui você não passa. Se fizer só papel de ninfa, pô, já era. Já era. Então o Lavelle diz isso. Apenas a ninfa Eco pode amá-lo. Esta é a punição de Narciso, que só se sente amado por aquele que a repete, ou repete. Eco não pode ser a primeira a falar, por Narciso se... Olha só, olha isso daqui. Narciso se olha ao invés de viver. Então, uma outra coisa aqui do mito. Narciso se torna incapaz de viver porque ele está preocupado em se ver, em se contemplar. E aqui vem a fina flor da aula de hoje. Presta bem atenção na fina flor da aula de hoje. Existem duas coisas, dois movimentos do espírito que são importantíssimos, importantíssimos na vida de qualquer um de nós, na existência humana. Mas que não podem, é impossível inclusive, que eles aconteçam ao mesmo tempo. Tá? Esses dois movimentos do espírito não tem como acontecer ao mesmo tempo, que é o movimento do ser e do conhecer. Presta atenção. Ser e conhecer são dois movimentos do espírito. E não se pode abrir mão de nenhum deles. Na medida em que você está o tempo todo sendo algo, alguém, e também conhecendo algo, alguém. Você existencialmente transita entre essas duas coisas, ser e conhecer. E ao mesmo tempo não dá para fazer as duas. Portanto, o que é a posição sadia do homem em relação a isso? Olha só que maravilha. A posição sadia do homem, dado que não podemos ser e conhecer ao mesmo tempo, na mesma ação espiritual, então o homem é chamado a conhecer o mundo e ser alguém. O homem é chamado a conhecer o mundo e ser alguém. O que faz Narciso? Inverte essa lógica. Narciso inverte. Narciso, ao voltar-se para o riacho, dar de costas para o mundo, Narciso quer conhecer ele mesmo. E aí ele nem é, nem conhece. Ele esteriliza existencialmente. Ele dá as costas para o mundo. Ele não quer saber do mundo. Ele só quer saber dele mesmo. Ele se acha interessante a tal ponto de passar a vida inteira falando que quer se conhecer. Tem gente chata e desviada a este ponto. Tá com 50 anos na cara e tá dizendo assim: ah, porque tudo isso é importante para o meu autoconhecimento. 50 anos na cara. A única coisa que a pessoa teria que fazer agora, né, urgentemente, era se inscrever no Moradas do Castelo Interior. Que ela vai ver que o tal do conhecimento de si, proposto por Santa Teresa, e que nós abordamos lá no Moradas do Castelo Interior, no curso, não é esse autoconhecimento do centrar-se em si mesmo, do só olhar para si mesmo, do dar as costas para o mundo. É muito diferente disso. O tal do conhecimento de si é uma abertura para o castelo e todo o reino no qual o castelo está. Tem gente aqui que é do Morados do Castelo, que está assistindo essa aula, e poderia dar testemunho disso. Pergunta depois aqui, depois fala aqui no chat, se quiser. Se no Morados do Castelo a gente fica falando de eu. Vê se a gente fala disso, de eu. Não fala. E quando a gente fala de eu, é sempre muito bem encaixado lá no Morados. Entende? Porque assim, não se trata de voltar todos os olhos para o eu, mas de encaixar o eu no reino que me escapava até agora, que eu não enxergava, que eu não via. Tá entendendo? Não é ficar nas minhas questõezinhas, como eu falo para todos os meus alunos de bioetria. Olha, a gente vai falar de você, mas assim, você não é tão interessante assim, e no meio das conversas a gente vai falar de outras coisas. A gente vai falar de livro, a gente vai falar de filme, a gente vai falar da vida, a gente vai falar de um monte de coisa, tá? E você no meio disso tudo. Porque para mim essa é a abordagem saudável da coisa, tanto na bioetria quanto no Morados do Castelo.
O castelo é mais interessante do que o sujeitinho que mora lá. Entendem? Não esqueça que o Moradas está com inscrição aberta só até amanhã, tá? Fica a dica aí. Então, olha só. Narciso, frase do Lavelle. Narciso quer contemplar seu ser antes de tê-lo produzido. Narciso quer contemplar o próprio ser antes de tê-lo produzido. Porque, olha só, o que é que teria produzido um ser em Narciso? Viver. So simple like this. Viver, gente. Andar pela vida. Conhecer a vida. Vivendo, qualquer um de nós pode ter um passado. Sabe o que é um passado na vida de uma pessoa? É um testemunho do que ela viu da vida, do que ela experimentou. E é esta a matéria do ser dela, que pode ser contemplado no momento da morte, a partir da morte. A partir da morte, nós podemos ser contemplados naquilo que nós fomos, não simplesmente no que nós fizemos. Mas enquanto estamos vivos, a sabedoria e o que a vida pede de nós é outra coisa. É o andar pela vida, é o viver, é o ter história. Ter história, vocês estão entendendo? É ter passado, e é esse passado que me dá um ser. Narciso impede tudo isso. Narciso é ansioso. Narciso é burro, é ingênuo. E ele pretere a vida, ou seja, ele deixa a vida de lado e quer apenas pensar e falar de si mesmo. E ao fazer isso, ele fica sem o ser e sem o conhecer. Estão entendendo? Não tem nem ser, nem conhecer. Estão entendendo aqui o drama do negócio? Então, assim, ó, o que acontece com a maioria das pessoas aí, ó? Aquelas, assim, neuróticas religiosas, tá? Aqueles que têm medo de tudo, de pôr o pé na água fria, tá? Ou seja, de tentar certas coisas, de se arriscar, de enfrentar a vida, de enxergar a vida humana como uma aventura. Assim, o que acontece com esse bando de gente aí que desperdiça a biografia? Fica acuado, tem medo, não quer experimentar a vida, tem medo de pagar o preço pela experiência que a vida oferece. E como não quer pagar o preço pela experiência que a vida oferece só para aqueles que gastam a sola do sapato andando pela existência, fica sem ser. Ou fica com um ser assim, ó, bem pequenininho, bem sem graça, bem previsível. Mecanismo fácil de decifrar, diria Exupéry. Estão entendendo, gente? Você quer ter um ser, ou seja, você quer ser alguém, você quer ser um homem, quer ser uma mulher, você quer ter essa dignidade humana de que, olha, eu sou alguém, então é o seguinte, vá viver. Vá viver. Mesmo. Isso é o melhor conselho que podem te dar. Viva. Vá ver do que a vida é feita. No começo, você vai experimentar uma parte da vida que é uma parte que, via de regra, o povo não gosta. Que é aquela que a gente experimenta no começo da vida, na adolescência, na juventude. Que é aquela parte da vida das obrigações, dos outros que mandam na gente. No, a gente aprender a fazer isso, a fazer aquilo, a ter algum conhecimento profissional, a conseguir emprego, a bater cartão. Ó, isso também é vida. Isso também é saber do que a vida é feita. Depois, você vai conseguir ver outras coisas da vida. Se você for um bocadinho que seja esperto, inteligente, ávido, com apetite pela vida, sabe, criativo, engenhoso, o que seja, dependendo do que você for fazer, você vai poder enxergar e conhecer outras partes do mundo, outras partes da vida. Sabe que a minha explicação para esse povo que fica viajando a vida inteira, que não consegue ficar parado? Sabe esse povo que só quer viajar? Viajar, 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 não quer ter ninho? Para mim a explicação é isso. No fundo, é a reverberação de uma ânsia de conhecer a vida, conhecer o mundo. Só que a pessoa não entende direito isso, ela acha que é conhecer o mundo fisicamente falando. Eu tenho que ficar andando pelo mundo, porque, meu Deus, o mundo é muito grande, eu quero conhecer todas as culturas.
Não que isso não seja interessante, mas, pera lá, ter um ninho, ter uma origem e um destino que se aproximam, é isso que dá ordem para a vida, né? Dá ordem para a vida. E é assim que você constrói alguma coisa, que você produz alguma coisa. Você pode conhecer um mundo a partir da tua província, a partir do teu bairro, da tua cidade, você pode conhecer o mundo. É uma questão de perspectiva sobre a vida, de abertura de alma, de grandeza. Você está entendendo? É grandeza. Kant nunca saiu da cidadezinha dele. Olha, foi um grande filósofo. Apesar de vários problemas lá na obra dele, foi um grande filósofo, nunca saiu da cidade dele. Isso, pedra que vive a rolar não cria lodo. Bem isso mesmo, mano. Entende? Então, assim, olha, cuidado. Essa é a fina flor da aula de hoje, gente. Cuidado com essa ânsia e com essa fixação em si mesmo, em se conhecer e não conhecer o mundo. Diz o Lavelle, o maior erro de Narciso é acreditar que a imagem criada é o seu ser. É confundir, olha só, as suas potências com os atos. Sabe aquele jovenzinho que vê uma imagem de si, vê um reflexo de si, e na imagem certas potências dele já estão acontecendo, e ele confunde isso com realidade. O sujeitinho, por exemplo, que tem talento para escrever, e com 17, 18 anos está lá escrevendo, mas está matando o talento. Porque não foi estudar gramática, o mínimo que precisava. Não foi estudar a história da poesia. Não foi ler os grandes poetas antes dele. Não sabe em que pé está a conversa. Não sabe quais foram, o que já aconteceu antes dele. Não sabe o que já foi feito. Como é que se faz um soneto. Como é que se produz formas fixas na poesia. Ele já quer sair inovando, ele quer sair inventando, ele quer... Entendeu? Porra, ele é o pica das galáxias. Pra quê, meu Deus do céu? Isso é Narciso. Sempre, sabe? Sempre autocentrado, sempre confundindo potência com realidade. Realidade é outra coisa, amigo. Realidade é aquilo que foi produzido mesmo. Nasceu no espírito e teve reflexo na matéria. E é percebido pelos sentidos. E faz parte da tua trajetória. Fica como parte do teu testemunho, do teu passado. E é isto que você é. E é isto que você é. Entendeu? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Ó. É preciso avançar na vida para se ver. Olha só, Lavelle falando de novo. É preciso você caminhar na vida. É preciso você agir, fazer coisas, objetivamente falando, para se enxergar. Se você ficar autocentrado, ou se você ficar condicionado à imagem do reflexo e ficar ali acuado, olhando pro espelho o tempo todo, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Ah, eu vou fazer mais um curso de psicologia. Ah, eu vou fazer mais não sei o quê. Ah, eu vou ler mais esse negócio de autoconhecimento. Ah, eu vou pegar o Augusto Cury. Ah, eu vou não sei o quê. Ah, eu quero saber mais sobre mim. Vou fazer terapia. Porra, você vai saber algumas coisas a teu respeito, mas olha, me escute. É bem limitado o que você vai saber. A gente vai explorar o máximo que der, mas no fundo nós vamos ter alguns conhecimentos sobre você. Mas você poderia ter muito mais conhecimento sobre você se você andasse pela vida. Se você conhecesse o mundo e o conhecimento do mundo proporcionasse o seu ser. E você reconhecesse um ser que é fruto da experiência do mundo. Tá entendendo? Como que anda pela vida? Oh, faz amoradas. Não vou dar também tudo de graça não. Então, olha só, Lavelle de novo, estou terminando com citações de Lavelle. Quis Narciso, jovem, um privilégio que só a morte dá, que é o de contemplar dentro dele sua própria obra, no momento em que esta se cumpriu. A obra se cumpre na morte. Na morte poderemos ver a nós mesmos. Ver a nós mesmos. Mas antes, é pretensão juvenil, é pretensão idiota. Pretensão que prende, pretensão que aprisiona. Estão entendendo? Pretensão narcisística. Ele quer, olha só, não, isso aqui não. É impossível, num mesmo ato de espírito, ser e conhecer. Narciso abandona o conhecimento do mundo e, portanto, o de ser alguém, para conhecer a si mesmo e não mais ser.
Ele, olha essa frase do Lavelli, isso aqui dá para terminar, ó. Recusa contemplar a obra do Criador para contemplar-se. Narciso recusa contemplar a obra do Criador para contemplar-se. Termina com a xícara vazia. Ok? Vamos terminar por aqui hoje, 1h15 de aula já. Voltamos daqui 15 dias, não precisamente, 15 dias, né? Porque vai ser na quarta-feira, fora a próxima semana. Na outra, sabe que esse curso é quinzenal. Hoje foi o capítulo 1, vamos para o capítulo 2 na próxima aula. Obrigado pela companhia de vocês. Não deixem de se inscrever para o Morados do Castelo Interior, seu bando de ingrato, mão de vaca. Invista nisso. Vai lá fazer o trabalho direito no Moradas. Vai lá, com a minha ajuda. Vamos andar pelo mundo juntos lá no Moradas. Tá bom? Obrigado pela companhia. Boa noite para todo mundo. Bom final de terça-feira para vocês. Para quem é do Moradas, até amanhã à noite que nós temos aula. O início da segunda fase. Tchau, tchau.